Uma fenda dimensional se abre e a realidade parece vibrar sob o peso de uma presença incompreensível. Em todos os cantos do multiverso, uma tela translúcida surge diante de cada ser vivo. A voz que emana das telas é profunda, carregada de um poder que faz os ossos tremerem. Eu sou o Great Red, o dragão dos sonhos. Aquele que habita o vazio e governa o que é real e o que é imaginário. Hoje, as fronteiras entre os mundos caem. Vocês testemunharão a trajetória de Naruto Uzumaki, o herdeiro do trono do infinito, o filho de Zeno-sama, o rei de tudo. Reações dos mundos 1. Dragon Ball, o choque dos deuses. No planeta de Bios, o deus da destruição deixa seu pedaço de pizza cair no chão. Seus olhos estão arregalados e ele treme incontrolavelmente. Bios. Um filho. Zeno-sama teve um herdeiro. Vês, por que não fomos informados disso? Se esse garoto tiver 1% do poder do pai, a existência inteira está em perigo. Goku. Coçando a cabeça, animado. Uau! Então esse tal de Naruto deve ser incrivelmente forte, né? Mal posso esperar para lutar com ele. Whis. Com um sorriso enigmático. Oh, Senhor Bios, parece que o equilíbrio do multiverso acaba de ficar muito mais interessante. 2. Raigshow XD, o pavor dos sobrenaturais. No submundo, Circe, Lúcifer e Azazel observam a tela com expressões de pura descrença. Ver o lendário Great Red agindo como um mensageiro é algo que desafia a lógica. E Seiyou, aquele é o Grande Vermelho. O cara que vive na fenda dimensional. Quem é esse Naruto para fazer o deus dragão dos sonhos trabalhar de apresentador? Rias Gremory. Se esse Zeno-sama é realmente o rei de tudo, então as facções bíblicas, anjos e demônios, não somos nada perto desse jovem. 3. Percy Jackson, o silêncio do Olimpo. No topo do Empire State, os deuses do Olimpo se levantam de seus tronos. Zeus aperta seu raio mestre, sentindo uma pressão que faz o próprio caos parecer pequeno. Zeus, filho do rei de tudo. Eu sou o rei dos deuses. Quem se atreve a reivindicar um título tão absoluto? Percy, sarcástico, limpando a espada. Olha, não quero ser pessimista, mas se o narrador é um dragão dos sonhos, acho que seus raios não vão fazer muita cócega nesse tal de Naruto, senhor. Annabeth, um ser que controla o multiverso. Isso explicaria por que as leis da física e da névoa estão oscilando tanto agora. 4. Dr. Stone, a ciência vs. O divino. Senku Ishigami observa a tela com uma mão no queixo e um sorriso desafiador, embora uma gota de suor escorra pelo seu rosto. Senku, Deus Dragão. Multiverso. Isso é 10 bilhões% ilógico, a menos que essa energia que ele emite seja uma forma de matéria que ainda não catalogamos. Um ser capaz de criar e destruir tudo. Se isso for verdade, Naruto Uzumaki é a variável mais fascinante da história da humanidade. Shrome. Senku. A tela está brilhando. Como ele está falando com todo mundo ao mesmo tempo sem fios. Sobre Great Red, a revelação, a presença de Great Red como o guia dessa visão traz uma camada de autoridade absoluta. Sendo o dragão que representa os sonhos dos sonhos, ele é o único capaz de projetar a verdade de uma linhagem tão poderosa sem que a realidade se despedace. O brilho das telas se intensificou, emitindo uma pulsação de energia que parecia sintonizar a alma de cada espectador com a frequência do cosmos. Nas imagens, o pequeno e aparentemente inofensivo Zeno-sama flutuava no vazio. Com um gesto quase infantil, ele moldou uma esfera de energia entre as mãos. No instante seguinte, a esfera se fragmentou, expandindo-se em 12 galáxias e universos inteiros, completos com estrelas, planetas e leis físicas próprias. Reação: mundo de Dr. Stone, onde a lógica encontra o impossível. Se para a maioria a visão era divina, para Senku Ishigami, era o som do colapso de tudo o que ele conhecia. Senku, com os olhos arregalados e um sorriso nervoso, isso não é apenas poder. Ele acabou de ignorar a primeira lei da termodinâmica. Ele criou massa e energia a partir do nada absoluto. A escala de magnitude para criar 12 universos é um número com tantos zeros que não caberia nem se eu escrevesse em toda a superfície da Terra. Shrome, caindo de joelhos, apavorado. Senku.
Ele fez o céu. Ele fez tudo com o estalo. Isso é feitiçaria de um nível que eu nem consigo imaginar. Já exagerei. E pensar que eu me achava um metalista. Como você manipula alguém que pode apagar a existência como se estivesse soprando uma vela? Se esse é o pai do Naruto, a ciência acabou de se tornar o passatempo de uma criança. Koako. Aquele ser pequeno, ele não parece um guerreiro. Mas o ar ao redor da tela parece pesado. É como se o simples fato de olharmos para ele fosse um privilégio perigoso. Reação. Mundo de Percy Jackson, onde os deuses se sentem mortais. No Olimpo, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o som do crepitar do fogo de Hestia. Pela primeira vez em milênios, os deuses sentiram algo que raramente admitiam: insignificância. Zeus, o raio mestre tremendo em sua mão, ele criou 12. Nós lutamos para manter o controle sobre um único planeta e uma pequena porção do cosmos, e esse ser molda realidades como se fossem argila. Atena, pálida, tentando processar a estratégia pai, não há defesa contra isso. Não é uma questão de força física. Ele é a própria fundação da existência. Se Naruto Uzumaki herdou essa capacidade de criação, ele não é um semideus. Ele é o herdeiro de algo que faz o caos parecer uma poça d'água. Percy Jackson, olhando para o acampamento meio-sangue, onde todos os campistas pararam de treinar, e eu achando que lutar contra titãs e gigantes era o topo da cadeia alimentar. Se esse Zeno-sama é o pai, o Naruto deve ser o tipo de cara que resolve o apocalipse antes do café da manhã. Dionísio, esquecendo sua Daichikoki e olhando para a tela com respeito genuíno, finalmente, alguém que pode realmente reclamar de ter muito trabalho para gerenciar. O multiverso estremeceu. Enquanto as imagens de Zeno-sama criando universos como se fossem bolhas de sabão ainda ecoavam na mente de todos, a atenção se voltou para as reações locais. O impacto não foi apenas visual. A própria pressão espiritual e a presença do poder começaram a vazar pelas telas. My Hero Academia, MHA, onde o conceito de individualidade foi estraçalhado. No Japão dos heróis, a sociedade que se orgulha de seus poderes, Quirks, ficou em estado de choque absoluto. A escala de Zeno-sama tornou o Plus Ultra algo minúsculo. A humilde, em sua forma magra, tossindo sangue de susto jovem Midoriya, o que estamos vendo não é uma Kirk de emissão ou criação. E o controle total sobre o conceito de ser. Comparado a isso, meu poder é apenas uma brisa diante de um furacão cósmico. Bakugo, gritando, mas com as mãos tremendo, não pode ser. Esse nanico colorido, ele criou tudo. Como alguém pode ser tão apelão? Esse Naruto, ele é filho de um monstro desses. Shigaraki Tomura, observando de seu esconderijo, sentindo uma inveja profunda. Destruir é fácil, mas criar 12 universos com um toque. Isso é o verdadeiro cheat code da existência. O mundo dos heróis é apenas um grão de areia num parquinho. Endeavor, olhando para as próprias chamas com desdém. Minhas chamas não passariam de faíscas frias perto dessa energia. Naruto clássico, onde a realidade e o destino se chocam. Em Konoha, no meio da floresta ou nas ruas da vila, todos pararam. Mas o centro das atenções não era apenas a tela, e sim o próprio Naruto Uzumaki, o garoto raposa que todos desprezavam. Sakura e Sasuke. Eles olhavam para Naruto, que estava parado, observando a tela com um olhar que ninguém nunca tinha visto. Não era o olhar do bobo da corte da academia. Era um olhar de reconhecimento. Naruto. Ele deu um sorriso de canto, um sorriso calmo, quase nostálgico. Por um breve segundo, a palma de sua mão direita brilhou como uma luz branca pura e ofuscante, uma energia que não era chakra. Era algo muito mais antigo e denso. A reação de medo. Os ninjas ao redor, de genins a jounins como Kakashi, sentiram um instinto primitivo de sobrevivência gritar. Eles deram passos para trás. O ar ficou tão pesado que o chão sob os pés de Naruto rachou levemente em um padrão circular perfeito. Kakashi ataque. Com o Sharingan ativado por puro reflexo. O que é isso? Não é o chakra da Kyuubi, é algo limpo, infinito. O brilho daquela mão parece a mesma energia da tela. Naruto, quem é você de verdade? Hiruzen Sarutobi, terceiro Hokage.
deixando o cachimbo cair. Minato, o que foi que nós selamos nesse menino? Ou melhor, o que foi que se escondeu dentro dele? A voz de Great reedicou. A silhueta do dragão dos sonhos se contorce na tela, rindo da reação dos mortais. Sim, sintam isso. O selo está enfraquecendo porque o sangue clama pelo pai. O que vocês chamam de criança da profecia é, na verdade, a linhagem do absoluto. Observem bem, ninjas de Konoha, pois o garoto que vocês ignoraram é o único ser neste planeta que poderia apagar o seu sol com um suspiro. Naruto fecha a mão, extinguindo o brilho branco, mas seu sorriso permanece. O jogo mudou. As telas brilharam novamente, mudando de cenário. O vazio da criação deu lugar a um jardim celestial infinito, onde o tempo parecia não existir. A revelação da linhagem. As imagens mostravam a passagem de 1 bilhão de anos. Zeno-sama, sentado em seu trono, parecia observar o infinito com um tédio profundo. Para um ser que pode criar tudo, a maior raridade é a surpresa. Então, o impensável aconteceu. O rei de tudo brilhou e sua forma mudou. Ele se transformou em um jovem de cabelos loiros, espetados e olhos azuis gentis. Minato Namikaze. Universo 7. Galáxia 44. Setor 90. Planeta Terra. A voz de Great Reid narrava enquanto as imagens mostravam Minato descendo ao mundo ninja, vivendo entre os mortais, casando-se com Kushina Uzumaki, finalmente, segurando um recém-nascido em seus braços. Naruto. O selo. A armadilha do rei. A cena mudou para a noite do ataque da Kyuubi. Mas a verdade era muito mais sombria do que os pergaminhos de Konoha diziam. Minato não selou a raposa por desespero, mas com um propósito divino. O selo inquebrável. O selo no estômago de Naruto foi reforçado com a energia de apagamento de Zeno. Ele jamais se romperia por força externa ou vontade da besta. A punição final. Se Naruto Uzumaki morresse prematuramente pelas mãos dos mortais, o selo se converteria em um gatilho. A Kyuubi não seria apenas solta. Ela seria infundida com o poder do rei de tudo, tornando-se um avatar de destruição capaz de apagar galáxias inteiras para punir o mundo que ousou ferir o Filho de Deus. Reações do Multiverso 1. Mundo de Naruto, Konoha. O silêncio na Vila da Folha era ensurdecedor. Os aldeões que antes olhavam para Naruto com ódio agora estavam pálidos, como se tivessem acabado de descobrir que estavam chutando uma bomba atômica todos os dias. Danzo Shimura. Pela primeira vez, o mestre da sombra sentiu o peso do verdadeiro medo. Todos os seus planos para controlar a Jinchuriki eram, na verdade, tentativas de tocar no filho da entidade mais poderosa da existência, Kurama, dentro do selo. A raposa de 9 caudas, em sua cela, estava encolhida em um canto. Ela agora entendia por que o selo parecia uma barreira impossível. Ela não estava presa por um ninja, ela estava guardada pelo Criador. 2. Mundo de Dragon Ball Bills. Gritando, eles trataram o filho de Zeno-sama como um pária. Eles são loucos. Whis, prepare o transporte. Se aquele planeta irritar o garoto, o Senhor Zeno vai apagar o nosso universo inteiro só de raiva. Vegeta. Então aquele tal de Minato era o rei de tudo disfarçado. Que tipo de treinamento esse Naruto recebeu sem nem saber? 3. Mundo de Raids Show de XD Azazel. Então a Kyuubi é apenas a coleira do mundo. Se o garoto morre, o mundo acaba. É um sistema de segurança perfeito e aterrorizante. Aqueles ninjas estavam brincando com o fim dos tempos e achavam que era apenas um órfão. O presente em Konoha. O pequeno Naruto fechou os olhos por um momento, sentindo o fluxo de energia branca em suas veias se estabilizar. Ele olhou para a tela e depois para os ninjas ao seu redor, que continuavam recuando. Naruto. Com uma voz que ecoava levemente com a de Zeno. Então, o papai estava apenas brincando de ser humano. Isso explica muita coisa. As telas brilham em vermelho sangue, sinalizando que a próxima visão mostrará o que acontece quando alguém tenta tocar no herdeiro do trono. As telas pulsaram em um tom de roxo sombrio, refletindo o peso das palavras de Naruto. O clima em Konoha, que já era de puro terror, transformou-se em um pesadelo vivo. O silêncio de Sakura Aruno abriu a boca para tentar dizer algo, talvez uma bronca costumeira, ou um pedido de desculpas desesperado, mas sua voz simplesmente morreu.
Sua garganta se fechou como se mãos invisíveis a apertassem. Ela percebeu, com um pavor gélido, que não tinha mais o direito de dirigir a palavra àquele ser. Diante dela não estava mais o fracassado da academia, mas uma divindade contida em carne humana. A confissão de Naruto. Naruto olhou para as próprias mãos, onde pequenos estalos de eletricidade branca começaram a dançar entre seus dedos. Ele não parecia mais a criança carente de atenção. Sua postura era de uma calma absoluta e devastadora. Naruto, com um tom de voz frio e melodioso, então é isso. Isso explica o poder absurdo que eu sinto borbulhando no meu sangue. O esforço constante que faço para não desintegrar tudo o que toco. Ele deu um passo à frente, e o chão sob seus pés não apenas rachou, ele deixou de existir, transformando-se em pó cósmico. Naruto. Interessante, se eu perder o controle por um momento, todos vocês morrem. Cada molécula de oxigênio neste planeta seria apagada por mero reflexo. Ele soltou uma risada curta, que fez os jounins mais experientes caírem de joelhos. Naruto. Pensando bem, os civis que eu já apaguei da existência, aqueles que sumiram sem deixar rastros porque me olharam do jeito errado, eu fui bondoso demais com eles. Um pensamento, e eles simplesmente deixaram de ser. Eu realmente deveria ter eliminado eles lentamente. Deveria ter feito cada célula deles queimar antes de permitir que o vazio os levasse. Reações pelo multiverso 1. Dragon Ball, planeta de Bills. Bills está pálido, uma gota de suor frio escorrendo por sua têmpora. Bills. Ele já está apagando pessoas. Sem treinamento, sem saber quem é. Vês, se esse garoto decidir que a humanidade não vale o esforço, o Senhor Zeno vai apenas rir e bater palmas enquanto o multiverso vira poeira. X Lucifer sente um arrepio na espinha que nunca sentiu nem diante do Triexa. Xerxes. Ele falou em apagar da existência com a mesma naturalidade que alguém fala sobre limpar o pó de uma mesa. Isso não é maldade, é a indiferença de um Deus Supremo. 3. Percy Jackson. Olimpo, Zeus está sentado, imóvel. A arrogância do rei do Olimpo foi substituída por um instinto de submissão que ele nem sabia que possuía. Hades. Irmão, olhe para as mãos dele. Aquilo não é o reino dos mortos. É o nada. Ele não envia almas para o meu reino. Ele as deleta do ciclo da vida. Nós não somos deuses perto dele. Somos apenas formigas em um jardim que ele se esqueceu de regar. A atmosfera enconou aos ninjas de elite, como Kakashi e Gai, não conseguem sequer sacar suas armas. O instinto de sobrevivência deles está gritando que qualquer movimento hostil resultará no apagamento imediato de toda a linha do tempo. Naruto olha para o monumento dos Hokages com um desprezo profundo. O brilho branco em seus olhos começa a se intensificar, e a voz de Great Reid ecoa uma última vez antes da próxima visão. O despertar do príncipe herdeiro começou. O mundo ninja não é mais um campo de batalha, é o brinquedo de uma criança que acabou de descobrir quem é seu pai. A cena nas telas muda drasticamente. O brilho dourado e as imagens espaciais desaparecem, dando lugar à realidade crua da Vila da Folha na linha do tempo original. O contraste é aterrorizante. O garoto loiro sorridente que todos pensavam conhecer caminha com uma frieza que gela o sangue de quem assiste. A execução invisível. Meia-noite em Konoha. As imagens mostram Naruto caminhando pelas ruas com as mãos nos bolsos. Ele passa por um vendedor de máscaras, o mesmo que, momentos antes, havia jogado uma máscara em seu rosto com desprezo. Naruto, original. Murmurando com uma voz desprovida de humanidade. Insolentes, morrerão lentamente. A tela então mostra o que aconteceu nos bastidores da realidade. Naruto ativa uma fração do Akai, poder da destruição. À meia-noite, o civil que o insultou começa a se contorcer em seu quarto. Não é uma morte rápida. O público assiste, horrorizado, enquanto cada célula do homem é desintegrada e reconstruída apenas para ser destruída novamente, em um ciclo de pura agonia. Naruto observa o sofrimento através de sua conexão divina, mantendo o homem vivo por uma hora inteira de tortura existencial antes de permitir que ele desapareça no nada absoluto. Reação. Naruto clássico onde o ódio se transformou em terror absoluto.
O silêncio em Konoha é quebrado apenas pelo som de respirações ofegantes. Os civis que costumavam gritar insultos para Naruto agora estão se escondendo atrás de balcões, alguns vomitando de medo ao perceberem que o garoto monstro era, na verdade, o executor de suas almas. Hiruzen Sarutobi, 3 Hokage. O cachimbo cai de sua mão e se quebra no chão. Ele já estava usando o poder de Zeno. E nós, em nossa arrogância, achamos que podíamos vigiá-lo. Ele não estava sendo protegido por nós estávamos sendo poupados por ele. Sasuke Uchiha. Pela primeira vez, a busca de Sasuke por vingança pareceu uma brincadeira de criança. Isso é poder de verdade. Não é Sharingan, não é Jutsu. É o fim de tudo. Como eu pude ser tão cego? Os civis de Konoha. O pânico é generalizado. Aqueles que já maltrataram Naruto agora tentam arrancar as próprias memórias, temendo que a meia-noite de hoje seja a vez deles de sentirem o Akai. Reação: My Hero Academia, MHA, onde o conceito de justiça foi pulverizado. Na aula, os alunos e heróis profissionais estão em estado de choque catatônico. A vilânia que eles conhecem tem motivos, regras e limites. O que Naruto demonstrou é a punição de um deus que se sentiu insultado. Humilde, tremendo visivelmente. Isso não é heroísmo, e nem vilania. É uma sentença divina. Jovem Bakugo, veja bem, a força que esse garoto exerce não vem do ódio, mas de uma superioridade absoluta. Ele está limpando o que ele considera lixo. Shota Aizawa, Eraserhead, minha individualidade, apagar poderes. O que eu faria contra isso? Ele apaga a existência. Se Naruto decidir que nossa sociedade de heróis é insolente, não sobrará nem a poeira de nossos ossos para contar a história. Tomura Shigaraki. Ele solta uma gargalhada histérica, coçando o pescoço até sangrar. Isso é a verdadeira destruição. Sem discursos, sem planos complicados. Apenas o apagamento de quem te irrita. Naruto Uzumaki, você é o verdadeiro mestre do fim. Midoriya, Deku. Escrevendo freneticamente em seu caderno com as mãos trêmulas, nota: não é uma Kirk. É autoridade multiversal. Eficiência de combate: 100%. Chance de sobrevivência: 0%. O multiverso sentiu um deslocamento na realidade. As telas agora mostravam Naruto aos 14 anos, caminhando pelos corredores da Academia Shinobi com uma elegância que nenhum humano poderia replicar. Seus olhos, embora azuis como o céu, carregavam o peso de eras incontáveis. A voz de Great Reid vibrou como uma reverência quase absoluta. Vocês veem um mortal de 14 anos. O que eu vejo é um ser que caminhou pelo fluxo do tempo antes mesmo que este planeta fosse poeira. Enquanto vocês dormiam, ele treinava sob a tutela do sumo sacerdote, o governante de todos os anjos. A revelação do treinamento angelical. As imagens mostram Naruto entrando em um estado de meditação profunda à noite. Sua consciência era puxada para dentro do reino do cajado de Daishikan. Ali, o tempo era uma ilusão. Para cada segundo no mundo ninja, milênios se passavam no treinamento. Naruto não apenas dominava o Akai, ele dominava o instinto superior e técnicas que fariam qualquer deus da destruição parecer um amador. Sua idade real: 1 trilhão de anos. Uma existência que precede a maioria das civilizações do multiverso, comprimida no corpo de um adolescente que fingia não saber lançar uma shuriken. Reação: mundo de Dragon Ball, onde o choque atingiu a hierarquia divina. No planeta de Zeno-sama, o próprio Daishikan assistia à tela com um sorriso sereno, enquanto os deuses de todos os universos estavam em choque total. Bills e Champa, deuses da destruição. Ambos caíram de cara no chão, em uma prostração completa. Bills, o sumo sacerdote, treinando um mortal? Não, ele não é um mortal. Ele é 1 trilhão de anos mais velho que eu. Eu sou um recém-nascido perto do príncipe Naruto. Champa, Vados, me diga que eu nunca o irritei em nenhuma linha temporal. Eu imploro. Os anjos, Vis, Vados, etc. Eles se curvaram em uníssono. Vis. Ora, então o irmãozinho está finalmente sendo revelado. Treinar com meu pai por 1 trilhão de anos. O poder de Naruto-sama deve ser tão refinado que o universo nem consegue sentir sua pressão, a menos que ele deseje.
Goku e Vegeta. Vegeta, trincando os dentes de pura frustração e respeito. 1 trilhão de anos de treinamento com o sumo sacerdote, o nível de perfeição de cada movimento dele é inalcançável. Ele não é um lutador, ele é a própria luta. Goku. Sério, pela primeira vez sem sorrir eu não sinto nada vindo dele na tela. Isso significa que o poder dele está tão além do meu que nem consigo detectar. Ele é completo. O impacto da idade. A revelação de que Naruto tinha 1 trilhão de anos mudou a percepção de todos. Ele não era uma criança poderosa. Ele era uma entidade anciã observando crianças brincarem de guerra. No mundo de Naruto, Kakashi, que antes se sentia um mestre, sentiu uma náusea de vergonha. Como ele ousou tentar ensinar algo a alguém que foi treinado pelo pai dos anjos por 1 trilhão de anos? Cada lição de moral que deu a Naruto agora parecia um insulto à inteligência suprema do garoto. A voz de Great Red. As imagens de Naruto na academia mostram ele bocejando enquanto Iruka explica jutsus básicos. O tédio em seus olhos é idêntico ao de seu pai, Zeno-sama. Great Red. Imaginem a paciência necessária para um ser de 1 trilhão de anos ouvir um mortal explicar como concentrar energia nos pés para subir em árvores. O que vocês chamam de o exame Chunin está chegando, e o príncipe está cansado de fingir. A tela escurece, preparando-se para mostrar o momento em que a máscara de Naruto finalmente cairia diante de todo o mundo ninja. O multiverso assistia em um estado de paralisia absoluta. A linha entre o que era ninja e o que era divino não apenas foi cruzada, ela foi incinerada. O exame de graduação. O nascimento do segundo sol na academia. Enquanto os outros alunos tentavam realizar um simples Bushin no Jutsu, Naruto caminhou até o centro do pátio. Iruka e os instrutores esperavam um selo de mão. Naruto apenas estendeu a palma para cima. Uma esfera de ki puro condensou-se instantaneamente. Não era chakra. Era a energia primordial da vida. Ao ser disparada, ela cortou a atmosfera em uma fração de segundo, atingindo o vácuo do espaço. O impacto, a explosão resultante, gerou uma bola de fogo de bilhões de graus. Por alguns minutos, o mundo inteiro, do país do fogo às nações mais distantes, ficou mergulhado em uma luz branca ofuscante. O efeito. Satélites, no mundo de MHA, e telescópios, no mundo de Dr. Stone, registraram o nascimento de uma estrela artificial. O calor foi sentido na pele de cada habitante, um lembrete de que Naruto poderia transformar a atmosfera em plasma com um pensamento. A aula particular. O criador e o herdeiro. A cena nas telas mudou para o interior da residência Uzumaki, mas o espaço físico parecia ter se expandido para o infinito. Lá, Naruto estava diante da verdadeira forma divina de Zeno-sama. Não era o pequeno ser oval, nem um inato mortal. Era uma silhueta humana feita de luz azul profunda, translúcida, onde galáxias inteiras giravam em seu peito e nebulosas formavam seus músculos. Era a personificação do multiverso. Zeno-sama, voz de infinitas eras. Veja, meu filho. A destruição é fácil, mas a criação exige foco. Não use as mãos, use a mente. Imagine o oxigênio, a gravidade, a evolução e o destino. Na mão de Zeno, flutuava um planeta do tamanho de uma bola de futebol. Era um mundo completo, com oceanos, continentes e bilhões de seres vivos que nasciam, amavam e morriam em uma velocidade acelerada, totalmente alheios ao fato de que eram apenas uma ferramenta de ensino. Reações do multiverso 1. Mundo de Dr. Stone 5 ficou de joelhos, não por medo, mas por uma sobrecarga intelectual. 5. Ele está segurando uma civilização inteira na palma da mão. A entropia, a biologia celular, o tempo, tudo está sendo manipulado ali. 10 bilhões %, nós somos apenas o projeto de ciências de alguém. 2. Dragon Ball, os deuses, Bios. Prostrado, batendo a cabeça no chão. A forma astral de Zeno-sama. Nem mesmo os deuses da destruição têm permissão para ver essa face. O príncipe está aprendendo a Gênesis, ele está se tornando um grande arquiteto. Vis. Com os olhos brilhando de admiração. O treinamento de 1 trilhão de anos com meu pai foi o corpo. Agora, o rei de tudo está ensinando a alma. Naruto-sama não governará apenas os universos existentes, ele criará os seus próprios. 3.
Percy Jackson, Anna Bent. Os mitos gregos diziam que o caos era o início. Mas esse ser, ele é o fim e o início simultaneamente. Percy, as luzes que vimos no céu, não era um meteoro. Era apenas um Naruto entregando a lição de casa. O momento final da visão na tela, o pequeno planeta na mão de Zeno começou a brilhar. Naruto, com uma expressão de concentração serena, estendeu a mão e criou uma lua para orbitar aquele pequeno mundo, ajustando as marés e o destino daqueles bilhões de seres com um leve movimento de dedo. Great Rei riu, sua voz ecoando em cada tela. Vocês entenderam agora? Enquanto os ninjas lutam por pedaços de terra, Naruto Uzumaki está aprendendo a fabricar as estrelas sob as quais vocês caminham. A graduação dele não foi para se tornar um shinobi, foi o primeiro passo para assumir o controle de toda a existência. As telas pulsaram com a imagem de Naruto criando vida e planetas, e o silêncio que se seguiu no multiverso foi mais pesado do que qualquer explosão. O entendimento de que Naruto não era apenas forte, mas o autor da própria realidade, quebrou a mente de muitos. Reação: My Hero Academia, Boku no Hero, o Japão dos heróis entrou em colapso social. A ideia de individualidades tornou-se uma piada de mau gosto. Alforone. Pela primeira vez em séculos, o símbolo do mal sentiu uma inveja que beirava o desespero. Eu passo décadas roubando poderes, e esse garoto fabrica universos como se estivesse dobrando papel. Eu não sou um mestre, sou uma formiga tentando roubar migalhas de um banquete divino. Classe 1A. Midoriya deixou seu caderno cair na lama. Uraraka sentiu náuseas pela escala de poder. Bakugo. Ele não gritou. Ele apenas olhou para as próprias mãos, que soltavam pequenas explosões, e sentiu uma humilhação profunda. A gente luta contra vilões de rua, e aquele cara está literalmente brincando de ser Deus no quarto dele. Reação: Vilarejo Ishigami, Dr. Stone. Para as pessoas que acabaram de redescobrir a eletricidade, o que viram foi o fim da compreensão humana. Shromi. Gritando e puxando os próprios cabelos Senko. Isso não é ciência. Ele criou pessoas. Ele criou um mundo que cabe na mão. Como isso é possível? Kazeki. O velho artesão chorava de admiração pura. A perfeição daquela esfera, a precisão de 1 trilhão de anos de experiência. Eu passei a vida moldando vidro, mas ele molda o destino das estrelas. Senko. Ele estava estático. Ele não está quebrando as regras da ciência, Shromi, ele é a origem das regras. Imagine o que eu poderia fazer com uma gota do conhecimento desse garoto. É o ápice da lógica e do poder. Reação: Facção Yokai, Haikyuu XD. Em Kyoto, Yasaka, a líder dos Yokai, sentiu um terror instintivo. A Kyuubi dentro de Naruto era apenas uma coleira, mas a conexão dele com a criação era algo que nenhum Yokai, nem mesmo a de 9 caudas, poderia compreender. Yasaka. Nós nos orgulhamos de nossa conexão com a natureza, mas ele é o criador da natureza. Se o príncipe Naruto desejar, ele pode simplesmente apagar o conceito de Yokai da existência com um sussurro. Reação: Séquitos de Rias Gremory e Sona Citri no submundo. Os dois grupos de demônios estavam reunidos, assistindo a tela com uma palidez cadavérica. Rias Gremory. Ela apertou o peito, sentindo o poder de Zeno através da tela. E sei, o Draig é um dragão celestial, mas aquele ser azul, ele é o céu inteiro. Se Naruto quisesse, ele poderia apagar o clã Gremory e o submundo com um bocejo. E sei odoou. O braço do Boosted Gear tremia. Draig falou de dentro da manopla com uma voz trêmula. Parceiro, fique longe dele. Nem o branco nem o vermelho significam nada diante do herdeiro de Zeno. Ele é o game over definitivo. Sona Citri. Limpando o suor dos óculos. Minha inteligência e estratégia são inúteis. Como você planeja algo contra alguém que pode reescrever a lei da gravidade por diversão? Reação: Mundo de Naruto clássico, Konoha. A Vila da Folha não era mais a mesma. O clima era de um funeral coletivo. Danzo Shimura estava escondido em sua base subterrânea, mas percebeu que não havia lugar no multiverso que pudesse escondê-lo. Eu tentei colocar um selo amaldiçoado no filho do Criador. Eu sou o maior idiota que já existiu. Aldeões de Konoha.
Muitos começaram a queimar as máscaras e itens que usaram para maltratar Naruto, tentando desesperadamente apagar as evidências de seus atos antes que a meia-noite de Naruto chegasse para eles. Jiraiya, o Sannin dos sapos, estava em choque. A profecia do grande sapo eremita. Ele nunca mencionou que a criança da profecia era o dono da porra do tabuleiro inteiro. Minato, o que diabos você era? O ato final de Great Raid na tela foca novamente em Naruto na casa de seus pais. Ele olha para o planeta em miniatura, dá um sorriso gentil e sopra levemente sobre ele, criando nuvens de chuva para os seres minúsculos. Great Raid, sintam o peso dessa visão. O que vocês viram não foi um truque. Foi a prova de que Naruto Uzumaki é o único ser que pode lhes dar a vida, ou lhes tirar o amanhã. O exame Chunin começa em breve, e os exames de Naruto serão muito mais permanentes. O brilho das telas muda para um dourado celestial. O que o herdeiro do trono do infinito fará com os insolentes de Konoha agora que todos sabem quem ele é? O multiverso estremeceu com a revelação da árvore genealógica divina. A imagem nas telas mudou para o Palácio de Zeno, um lugar que desafia a geometria e a lógica, flutuando acima de tudo que existe. O trono da rainha sentada ao lado da figura de luz azul que era o rei de tudo, estava Kushina Uzumaki. Ela não parecia mais a ninja que morreu no ataque da Kyuubi. Ela emanava uma aura de autoridade cósmica, vestida em trajes que brilhavam com a luz de supernovas. Zeno, em sua forma divina, a trouxera de volta não apenas como esposa, mas como a rainha do multiverso. Naruto e o pudim intergaláctico. A cena corta para Naruto caminhando calmamente pelas ruas de Konoha. Ele segurava uma pequena taça de cristal contendo um pudim dourado. Naruto, dando uma colherada e saboreando, nada supera o pudim da Terra 9, na Galáxia Norte. Os deuses daquele setor realmente sabem o que é culinária. Ele parou no meio da rua, ignorando os ninjas que se escondiam atrás das paredes, observando com terror. Naruto, falando para o vazio, papai me disse que os Saiyajins são uma raça interessante, e que o melhor amigo dele, um tal de Goku, é bem engraçado. Talvez eu devesse fazer uma visita à Terra da Galáxia Norte depois que terminar de brincar com esses insolentes aqui. Reações do Multiverso 1. Dragon Ball, a Terra de Goku, na Corporação Cápsula, onde Bills estava justamente prestes a comer um pudim. Ele parou com a colher na boca. Bills, engasgando, ele está comendo pudim do nosso universo. E ele chamou Goku de amigo do papai. O Sr. Zeno realmente considera esse cabeça oca um amigo a ponto de contar para o filho. Goku, coçando a cabeça e rindo. Caramba! O filho do Sr. Zeno quer me visitar. Espero que ele queira lutar. Se ele treinou com Daishikan, deve ser o máximo. Vegeta, explodindo de raiva e medo. Kakaroto, seu idiota. Se ele vier aqui e você fizer alguma besteira, ele apaga a nossa linhagem temporal inteira antes de você dizer oi. 2. Raigshow XD, Séquito de Rias e Sona. E sei. Espera, ele viaja entre galáxias e universos só para buscar sobremesa. A gente luta por territórios na cidade, e o cara atravessa dimensões por um pudim. Sona Citri, anotando com as mãos trêmulas, a influência dele não se limita ao mundo ninja. Ele tem acesso direto ao universo 7, os guerreiros de lá são conhecidos por destruir planetas com as mãos. Se Naruto os visitar, ele terá um exército de deuses ao seu dispor. 3. Mundo de Naruto clássico. Hiruzen Sarutobi, Kushina, ela está viva. E ela é a rainha de tudo. Oh, céus, nós falhamos com o filho da rainha do multiverso. Não há buraco profundo o suficiente na Terra para nos escondermos da fúria dela se ela decidir olhar para baixo. Equipe Kakashi. Sakura sentiu o peso da própria insignificância. Naruto falava de seres que destroem galáxias como se fossem vizinhos de bairro. A distância entre eles não era mais de nível ninja. Era a distância entre um grão de areia e o cosmos. O multiverso assistiu em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som do vidro se estraçalhando. A aura de Naruto, que até então era de um tédio divino, transmutou-se instantaneamente em uma pressão assassina que fez as nuvens de Konoha desaparecerem. A execução no beco quando Naruto quebrou a taça de cristal, o som ecoou como um trovão.
Ele não usou jutsus. Ele não usou selos. Ele apenas moveu a mão em um arco simples. O golpe, o ar ao redor de sua mão se solidificou em uma lâmina de vácuo molecular. O ninja agressor não teve tempo de gritar. Ele foi partido ao meio com tamanha precisão que suas células foram cauterizadas pelo calor da fricção. A proteção, com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a violência anterior, ele ajustou as roupas de Anko. Ao pegá-la no colo, Naruto simplesmente ignorou a gravidade. Ele não saltou. Ele ascendeu, flutuando sobre a vila como um soberano. Reações do Multiverso 1. Mundo de Naruto clássico, Konoha. O pavor que os ninjas sentiam agora era misturado com uma confusão profunda. Anbu e Jounins estavam estâticos nos telhados. Eles viram Naruto matar um ninja de elite como se cortasse papel. Orochimaru, escondido. O Sannin das cobras sentiu um calafrio que percorreu sua alma. Anko, ela foi salva por aquilo. Eu ia usá-la como um peão, mas se eu tocar em um fio de cabelo dela agora, esse garoto apaga minha alma antes que eu possa trocar de corpo. Mundo de Boku no Hero, MHA, Almighty. Isso é o que um verdadeiro protetor faz, mas a frieza com que ele eliminou a ameaça, ele não vê os vilões como pessoas, mas como erros a serem corrigidos. Momo e Aorozu, observando Naruto ler o livro de tecnologia enquanto esperava Anko acordar. Vejam o livro que ele está lendo, as equações nas páginas, aquilo é tecnologia quântica avançada. Ele está cuidando dela e, ao mesmo tempo, processando informações que nossa civilização levaria séculos para entender. 3. Dr. Stone, Vilarejo Ishigami, Senko. Limpando o suor da testa, ele voou sem propulsão química e agora está lendo sobre engenharia de dobra espacial para passar o tempo. Ele está literalmente unindo a força bruta divina com o intelecto de 1 trilhão de anos. É o ápice da eficiência. 4. Higshou XD, séquito de Rias e Sona, Rias Gremory. Ele a salvou, e agora está vigiando o sono dela. Ele tem poder de um destruidor, mas a alma de um guardião. Isso o torna ainda mais perigoso. Ele escolheu quem vive e quem morre baseado em sua própria moralidade. Akeno Imejima, a forma como ele partiu aquele homem, foi tão limpo. Tão absoluto. Ele não sujou as mãos. Ele simplesmente decidiu que aquele ser não deveria mais existir. O ar no apartamento de Anko estava saturado como uma energia que não era deste mundo. Enquanto as telas multiversais focavam na cena, o silêncio em Konoha era tão denso que parecia palpável. A reação de Anko Mitarashi. Anko abriu os olhos lentamente, a cabeça latejando pela bebida, mas seus instintos de Kunoichi dispararam imediatamente. Ela sentiu uma presença. Alguém estava no quarto. O choque. Ao se sentar bruscamente, ela viu Naruto. Mas não era o pirralho loiro da academia. Era um jovem com uma postura imperial, lendo um livro cujas fórmulas pareciam brilhar fracamente no escuro. A memória. Imagens do beco voltaram como um flash. O brilho da mão dele, o som do ninja sendo partido ao meio como se fosse feito de névoa. O sentimento. Anko, que sempre foi audaciosa e destemida, sentiu um nó na garganta. Ela olhou para as próprias mãos, vendo que suas roupas estavam perfeitamente arrumadas. Anko, com a voz trêmula e rouca, o que você é? Eu vi você apagar aquele cara sem nem olhar. Por que está aqui, Naruto? Naruto, sem desviar os olhos do livro, sua voz soando como o veludo e o aço, beba água na mesa, Anko. Você é útil demais para este mundo ser desperdiçada por lixo insolente. Durma. Nada neste planeta ousará cruzar essa porta enquanto eu estiver aqui. Anko simplesmente obedeceu. O comando na voz dele não era uma sugestão, era uma lei fundamental da física. Ela se deitou, sentindo uma segurança que nem mesmo dentro dos muros da vila ela jamais sentira. A reação dos jounins de Konoha do lado de fora, escondidos nas sombras dos telhados de árvores, os jounins de elite, Kakashi, Gai, Azuma e Kurinai, observavam o apartamento. Eles estavam paralisados. Kakashi ataque. Com o Sharingan descoberto, ofegante, meu olho, eu não consigo acompanhar o fluxo de energia dele. Não há chakra circulando.
É como se ele fosse um buraco negro, uma ausência de tudo e, ao mesmo tempo, a origem de tudo. Gai, não se mova. Se ele sentir uma intenção hostil, este quarteirão deixa de existir. Might-Gai. Pela primeira vez, a chama da juventude estava apagada pelo suor frio. Kakashi, eu sinto que, mesmo se eu abrisse o 8º portão agora, eu seria apenas uma formiga tentando chutar uma montanha. Aquele brilho na mão dele quando ele partiu o ninja, aquilo era o fim da existência. Azuma Sarutobi deixou o cigarro cair da boca sem perceber. Ele está lendo sobre tecnologia de fusão quântica, enquanto cuida de uma jounin embriagada. Ele trata o assassinato de um criminoso e o estudo das leis do universo como se estivesse apenas respirando. Nós nunca o conhecemos. Konoha nunca teve um jounin, nós tínhamos um deus em uma jaula de papel. Kurenai estava trêmula. Meus genjutsus, eles se dissipam antes mesmo de chegarem a 10 metros dele. É como se a realidade ao redor dele fosse verdadeira demais para qualquer ilusão existir. O clima no multiverso através das telas de Great Red, o mundo assistia aos protetores de Konoha reduzidos a espectadores impotentes. No mundo de Dragon Ball, Bills deu um sorriso de aprovação. Ele tem os modos de um deus. Destruição para o insolente, proteção para o que tem valor. Esse garoto vai ser um rei de tudo esplêndido. No mundo de MHA, Eraserhead, Aizawa, comentou para seus alunos. Vejam os jounins. Aqueles são os melhores guerreiros daquela vila, e eles estão com medo de respirar. Isso é o que acontece quando a diferença de poder não é mais mensurável. O multiverso inteiro, que assistia às telas de Great Red, ficou em um silêncio absoluto, seguido por um choque térmico. A transição da seriedade divina para o momento de tensão carnal de Anko deixou todos sem reação por alguns segundos. Reação. Mundo de Dr. Stone onde a biologia e a lógica entraram em curto-circuito. No vilarejo, Senko bateu a mão na testa, enquanto os outros ficaram vermelhos como pimentas. Senko. 10 bilhões%, ela realmente tentou seduzir o herdeiro do trono do infinito. A audácia dela é estatisticamente impossível. Ela está sentada no colo de um ser que pode resetar o universo e o chama de Fox-kun. Chrome. Gritando e cobrindo os olhos Senko. Isso é perigoso. Se ele ficar animado demais, ele pode explodir o planeta sem querer. Gen exagere. Com um sorriso malicioso ora, Anko-chan é uma jogadora perigosa. Mas o controle emocional do Naruto-chan é ainda mais assustador. Ele sentiu tudo aquilo e ainda teve a frieza de dar um beijo de despedida e sair para ler mais. Isso é um autocontrole de 1 trilhão de anos. Reação. O Palácio do Rei de Tudo, Dragon Ball, onde a família real estava assistindo de camarote. No Palácio Flutuante, o clima era interessante. Zeno-sama, na sua forma de luz, apenas observava com curiosidade, enquanto os servos tremiam. Kushina Uzumaki, a rainha. Ela cruzou os braços, sentada em seu trono cósmico. Um brilho perigoso surgiu em seus olhos. Essa garota, Anko, não é. Ela tem atitude, eu admito. Mas se ela machucar meu bebê ou distraí-lo demais dos estudos de criação, eu mesma vou descer lá e mostrar porque sou a rainha. Daishinkan, o sumo sacerdote. Mantendo a calma perfeita ora, majestade, o jovem Naruto-sama demonstrou um domínio perfeito sobre seus impulsos mortais. Ele a tratou com a dignidade de um príncipe e a paciência de um mestre. Ele está pronto para coisas maiores. Bios, assistindo do seu planeta. Ela fez o quê? Sentou no colo do filho do rei de tudo. E ele só deu um tchauzinho. Se fosse eu já teria sido apagado por olhar torto para a rainha Kushina. Reação. Miaro Academia, MHA, onde os alunos e heróis entraram em colapso de vergonha e choque. Mineta. Chorando sangue de inveja porque ele tem poder de Deus e ainda tem uma jogadora de elite sentada no colo dele. O mundo é injusto. Midnight. Abanando-se com a mão ara, que confiança. Mas viram como ele a rejeitou gentilmente? Aquilo não foi um não, foi um ainda não sou desse nível de existência. Que homem fascinante, e assustador. Midoriya, Deco, escrevendo tão rápido que o caderno pegava fogo nota.
Naruto possui imunidade à manipulação psicológica e sedução. O controle biológico dele sobre os próprios hormônios deve ser absoluto devido ao treinamento com os anjos. Bakugo, saiam da frente. Ele beijou ela e saiu como se nada tivesse acontecido. Esse cara não é humano, ele é uma máquina. O puxero de Anko e a partida de Naruto na tela. Anko ficou na cama fazendo um bico, puxero, batendo os pés nos lençóis de frustração enquanto Naruto desaparecia pela porta com um piscar de olhos brincalhão. A voz de Great Reid ecoou, carregada de sarcasmo. Vocês viram a criação de mundos, viram o Akai, e agora viram que nem a tentação da carne pode desviar o herdeiro de seu caminho. Mas não se enganem, Naruto Uzumaki não saiu para fugir. Ele saiu porque o café da manhã acabou, e hoje é o dia em que o mundo ninja descobrirá que seus exames não passam de uma piada para o príncipe. Naruto caminha agora em direção ao campo de treinamento, e cada passo dele faz a realidade ao redor de Konoha vibrar como cordas de um violino prestes a estourar. O multiverso testemunhou o que acontece quando uma força imparável encontra a si mesma. No campo de treinamento, a realidade parecia se rasgar. Naruto não estava apenas treinando, ele estava testando os limites da física deste universo. Quando os dois Narutos se chocaram, o som não foi um estrondo, mas um vácuo absoluto seguido por uma explosão sônica que limpou o céu de qualquer fumaça ou nuvem em um raio de 1000 quilômetros. Reação: Dr. Stone, 5 vs. Estados Unidos, grupo de 5. Soando frio, calculando mentalmente a energia liberada naquele choque de punhos, equivale a 50 megatons de TNT por segundo. Eles estão transformando a energia cinética em calor puro. Se eles continuarem, vão alterar a rotação da Terra. Shrome. 5. Eles sumiram. Eu só vejo clarões por todo o horizonte. Grupo dos Estados Unidos, Dr. Sheno/Stan. Dr. Sheno. Elegante, mas aterrorizante. O que estamos vendo é a morte da ciência tradicional. Eles estão se movendo a velocidades transrelativísticas. Cada soco deles é um evento de extinção em massa contido em um único ponto. Reação: Miaro Academia, MHA, onde o desespero se instalou. Endeavor. Olhando para o céu, vendo os pilares de que isso não é uma luta. É um cataclismo. Meus ataques de fogo pareceriam fósforos molhados diante daquele flash canhão. Almighty, jovem Midoriya, veja, eles estão lutando por 8 horas seguidas. A resistência deles é infinita. Nenhum herói ou vilão na nossa história duraria um milésimo de segundo entre esses dois. Reação: High-Show DXD, onde os seres bíblicos sentiram o verdadeiro fim. Circe Lucifer. Eles estão lutando por todo o planeta, eu sinto os tremores no submundo. O choque dos pilares de Ki deles está distorcendo as barreiras dimensionais. Se aquele impacto ocorrer no chão, o planeta racha ao meio como um ovo. Ops, o dragão do infinito. Com seu tom monótono, mas olhos arregalados, ele é o verdadeiro infinito. O Great Reid estava certo em se curvar. O Ki dele é mais denso que toda a existência. Reação: Percy Jackson, Olimpo e acampamento, onde o medo dos deuses se tornou absoluto. Zeus, segurando o raio mestre com as duas mãos, em pânico, parece que o céu está caindo. Atena, como podemos detê-los? Atena: não podemos, pai. Eles estão lutando em uma escala que torna o Olimpo um castelo de areia. Se o choque daqueles canhões de energia desviar 1 milímetro para baixo, não restará nada da América, muito menos de nós. Percy Jackson, limpando o suor do rosto no acampamento. Ok, eu retiro o que disse antes. Isso não é um apocalipse, é só o Naruto soando um pouco no treino matinal. Alguém sabe se o Tártaro tem vaga para deuses aposentados? O clímax. O choque dos canhões nas telas, a imagem dos dois pilares de Ki colidindo criou uma esfera de luz dourada que podia ser vista de Marte. Quando a explosão final aconteceu, Boron, o impacto empurrou as marés de todos os oceanos do mundo ninja. O Naruto original pousou suavemente, sem uma gota de suor, desfazendo o clone com o estalo de dedos, enquanto o solo ao seu redor estava transformado em vidro puro devido ao calor. Great Reid. 8 horas de combate que destruiriam o seu conceito de tempo e espaço. E para ele,
Foi apenas um aquecimento antes de encontrar os seus companheiros de equipe. O mundo de vocês é feito de vidro, e o príncipe Naruto está apenas tentando não quebrá-lo antes do tempo. O estalo de dedos de Naruto ecoou pelas telas como o comando de um programador reescrevendo um código. Em um segundo, as montanhas pulverizadas se ergueram, as florestas incineradas floresceram e o vidro derretido voltou a ser terra fértil. O planeta foi resetado, mas foi o que Naruto disse a seguir, enquanto voava calmamente de volta a Konoha, que atingiu o mundo de Dr. Stone com a força de um cometa. Um planeta no fim do universo 7, esferas raras transformando todos em pedra, um tal de Senku tentando reviver a raça humana. Meu pai não deu nenhum poder àquele mundo, não passa de um monte de bárbaros que não acreditam no divino. Típico de mortais. Reação. Mundo de Dr. Stone. O silêncio no reino da ciência foi quebrado pelo som do orgulho de uma civilização sendo estraçalhada. 1. Senku Ishigami Senku, que sempre teve uma resposta lógica para tudo, ficou estático. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma compreensão avassaladora. Senku. Então, a petrificação. O evento que destruiu a civilização moderna e consumiu 3.700 anos de contagem, foi apenas um alienígena jogando esferas raras como se estivesse jogando lixo. 10 bilhões%, nossa luta pela sobrevivência é apenas um detalhe irrelevante no fundo do quintal do pai dele. 2. Shromi Inquaco. Shromi. Caído de joelhos, chorando de frustração. Bárbaros. Ele nos chamou de bárbaros que não acreditam em nada. Senku, nós lutamos tanto para entender as regras do mundo, e ele está dizendo que as regras nem existem lá porque o pai dele não quis dar. Koako. Apertando o punho de sua faca, ele fala de nós como se fôssemos formigas em um pote. Todo o nosso esforço para reconstruir o vilarejo, para salvar o mundo, para ele, é apenas um passatempo de séries inferiores. 3. Taiju e Uzuria. Taiju, gritando para a tela com toda a força de seus pulmões: nós não somos bárbaros. Estamos tentando salvar cada vida humana com o poder do trabalho duro. E Uzuria, triste, olhando para as estátuas de pedra ao redor. Para um deus, o tempo que passamos como pedra não é nada, mas para nós, foi uma eternidade de escuridão. 4. Grupo dos Estados Unidos, Dr. Sheno e Stanley. Dr. Sheno, limpando uma lágrima de ódio e admiração debaixo de seu monóculo elegante, cruelmente elegante. Nós buscávamos a ciência para nos tornarmos os novos deuses deste mundo de pedra. Mas agora descobrimos que somos apenas um experimento de um universo sem privilégios de energia. Ele nos olha com o mesmo desprezo que olhamos para um vírus sob o microscópio. Stanley, tragando seu cigarro com os olhos fixos em Naruto. Um alienígena causou a petrificação, e o pai desse garoto deixou acontecer só para ver o que fazíamos. Isso não é ciência, Sheno. É uma piada cósmica. As palavras de Naruto, proferidas enquanto ele cruzava os portões de Konoha, ecoaram como um trovão de redenção e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria amarga. O tom de desprezo anterior foi substituído por uma análise fria e respeitosa, o que causou um impacto ainda maior no mundo de Dr. Stone. Reação. Mundo de Dr. Stone. O reconhecimento do Deus. 1. Senku Ishigami Senku, que estava com a mente à beira do colapso, parou. O sorriso de canto voltou ao seu rosto, embora carregado de um suor frio. Senku. E 10 bilhões% de honestidade. Então o príncipe do multiverso reconhece o valor da nossa luta. Ele está certo. Sem o atalho dos poderes mágicos, fomos forçados a entender a estrutura do átomo, a mecânica das estrelas e a biologia da vida. Nossa evolução não é um presente divino. É uma conquista arrancada do vazio. Pensamento de Senku. Ele chamou o nosso mundo de brutal, mas admitiu que chegamos longe. É o maior elogio que a ciência humana já recebeu de uma entidade que cria galáxias. 2. Shromi Inkoaku. Shromi, limpando as lágrimas, ouviram isso. Ele disse que nós somos respeitáveis. Que nós tentamos uma e outra vez. Ele estava nos observando todo esse tempo. Koako, ele tem razão sobre a guerra. Veja as nações elementais na tela. Eles têm poderes e só os usam para criar jutsus de morte.
Se tivéssemos esse tal de que no nosso mundo, o reino da ciência teria sido destruído antes mesmo de começar. O nosso poder é a união e o cérebro, não explosões de energia. 3. Dr. Cheno Stanley Snyder. Dr. Cheno. Elegante, profundamente elegante. Ele entende a armadilha do poder individual. A ciência é a democratização do progresso. Um poder que todos podem usar, enquanto o que é um privilégio de poucos que gera tiranos. Naruto Uzumaki possui a perspectiva de 1 trilhão de anos. Ele vê que a nossa barbárie é, na verdade, a forma mais pura de sobrevivência. Stanley, soltando uma nuvem de fumaça, ele disse que se as nações elementais tivessem que, seria uma merda. Olhe para os ninjas, eles já se matam por território com um pouco de chakra. Com o poder do Naruto, aquele planeta já teria evaporado há muito tempo. No fim, a nossa falta de poder é a nossa maior defesa. 4. Taiju e Uzuria. Taiju, gritando com alegria renovada, você ouviu, e Uzuria. Ele nos respeita. O homem que cria planetas disse que o nosso esforço vale a pena. Vamos trabalhar ainda mais duro. O multiverso inteiro parou por um segundo quando o pensamento final de Naruto ressoou pelas telas. Não era apenas uma observação, era uma sentença divina. A ideia de que o herdeiro do trono do infinito estava monitorando a alma de um único humano em um planeta sem poderes mudou completamente o jogo. Reação: Mundo de Dr. Stone. O choque da redenção. 1. Senku Ishigami. Senku, que sempre se orgulhou de ser um homem puramente lógico e desprovido de sentimentalismo espiritual, sentiu um arrepio que não vinha da biologia. Senku, com um sorriso trêmulo, limpando o ouvido, canalha, 10 bilhões% de precisão. Eu realmente manipulei cada um deles com comida e tecnologia para trabalharem no meu império da ciência. Mas, o paraíso. Ele olhou para as próprias mãos. Para alguém que não acreditava em nada além de átomos, ser pessoalmente escolhido pelo filho de Zeno para a vida eterna foi o maior erro de cálculo da sua vida. 5. Parece que minha contagem de segundos na pedra chamou a atenção de um espectador bem VIP. 2. Moradores do vilarejo Ishigami Shirome, gritando, eu sabia. Eu sabia que o Senku era um pouco trapaceiro com aquelas invenções dele. Mas até o Deus lá em cima viu que ele é uma boa pessoa. Koako, olhando para Senku com um novo tipo de respeito, enganar para salvar, o príncipe Naruto vê através das máscaras. Senku, você tem a proteção de alguém que está acima de qualquer desastre natural. Magma, resmungando, pálido, é melhor eu nunca mais tentar dar um golpe de estado. Eu não quero ser apagado pelo cara que vai levar o Senku pro paraíso. 3. Dr. Cheno e Stanley. Dr. Cheno, apertando o peito, que inveja. Ciência é elegante, mas a aprovação divina é absoluta. Senku Ishigami não é apenas um cientista agora. Ele é um ungido. Naruto Uzumaki planeja conduzir sua alma pessoalmente. Isso significa que a ciência de Senku é sagrada para o multiverso. Reação: Mundo de Boku no Hero, MHA, Almighty. Vejam, mesmo sendo um deus, Naruto valoriza o sacrifício e a intenção por trás das ações. Ele perdoa a canalice de Senku porque entende que o peso de salvar uma espécie exige decisões difíceis. Isso é a verdadeira justiça. Shigaraki Tomura, irritado, o paraíso para um mentiroso. Que piada. Mas, se o próprio Naruto vai buscar a alma dele, não há ninguém neste ou em qualquer mundo que possa tocar naquele cientista. Reação: Mundo de High School DxD Circe Lucifer. Ele vai conduzir a alma pessoalmente. Isso ignora completamente o sistema de reencarnação, o céu e o inferno. Se Naruto decide que uma alma vai para o paraíso dele, nem mesmo Deus ou Lúcifer podem contestar. Senku Ishigami tornou-se intocável. E Seiou doou. Cara, o Senku tem o melhor seguro de vida de todos os tempos. O cara morre e o próprio Naruto aparece para levar ele para o melhor lugar da existência. O impacto final em Konoha: Naruto terminou de comer seu ramen, pagou como uma moeda que brilhava com uma luz estranha e saiu da barraca. O pensamento de que ele cuidaria da alma de Senku mostrou a todos que, apesar de sua frieza com os insolentes, Naruto possuía uma empatia profunda por aqueles que demonstravam vontade e inteligência.
As telas do multiverso, que antes mostravam a vastidão do cosmos, agora mergulham na intimidade do apartamento de Naruto. O choque é imediato. Por fora, uma fachada comum e desgastada de Konoha. Por dentro, uma anomalia dimensional que desafia qualquer lei da física, com jardins flutuantes, arquitetura celestial e uma energia que faria um deus da destruição se sentir em um spa. Naruto está jogado em uma poltrona que parece feita de nuvens sólidas, girando uma caneta que, na verdade, é um artefato de tecnologia avançada. Naruto, com um sorriso que mistura travessura divina e malícia pura. Faltam 3 dias para a graduação, esse teatro está quase acabando. Ele solta uma risada curta, seus olhos brilhando com um tom violeta por 1/1000 de segundo. Naruto. Mas sabe, se o Kakashi se atrasar como sempre, talvez eu deva dar uma lição nele. Que tal convertê-lo em uma mulher? Seria divertido ver a cara dele tentando ler aqueles livrinhos pervertidos enquanto lida com hormônios femininos. Ele ri alto, uma risada que ecoa pelas paredes dimensionais, soando exatamente como um vilão de anime que acabou de bolar o plano mais caótico da história. Reações do Multiverso 1. Mundo de Naruto clássico, Konoha. O terror que os ninjas sentiam foi subitamente substituído por um pavor cômico e humilhante. Kakashi ataque. Sentado em um galho de árvore, deixa o livro Isha cair direto na lama. Ele está pálido, um suor frio encharcando sua máscara. Ele não faria isso. Ele não ousaria, ou ousaria. Gai, me diga que ele está brincando. Michigai. Tremendo, mas tentando manter o otimismo. Kakashi, meu eterno rival, eu recomendaria que você chegasse 3 horas adiantado. Se ele tem poder de criar planetas, mudar sua estrutura genética é como trocar a cor de uma flor para ele. Jiraiya. Escondido em um arbusto, um jutsu de transformação permanente em nível molecular. Esse garoto é um gênio do mal. Mas, como seria a versão feminina do Kakashi? Anota freneticamente no caderno. 2. Mundo de Dragon Ball Viz. Rindo graciosamente atrás da mão. Oh, que senso de humor peculiar. Transformar um soldado de elite em uma dama por causa de um atraso. Naruto-sama realmente herdou o lado brincalhão do Sr. Zeno. Bios. Aquele ninja de cabelo prata está morto. Ou pior que morto. Se o príncipe Naruto decidiu que ele será uma mulher, nem as esferas do dragão vão querer contrariar o desejo dele. 3. Mundo de Boku no Hero, MHA, Mineta. Com os olhos saltando, ele pode transformar caras em mulheres. Ele é o meu deus. Eu quero esse poder. Aizawa, Eraserhead. Sentindo uma empatia profunda por Kakashi, atrasar-se para um compromisso com um ser onipotente é pedir para ter a realidade reescrita. Eu nunca mais vou chegar um segundo atrasado na vida. 4. Mundo de High-Show XD Seiyou. Isso é cruel e brilhante ao mesmo tempo. O cara é literalmente o autor da história e resolveu que o gênero do professor é opcional. Rias Gremory. Vejam a risada dele, ele se diverte com o caos. Ele não é apenas um deus benevolente como o de Senko. Ele é um jovem de 1 trilhão de anos que quer se entreter. A atmosfera de Konoha. Os alunos da academia que assistiam às telas agora olhavam para Naruto, na vida real, com o respeito misturado com o medo de serem as próximas vítimas de suas brincadeiras. As telas de Great Raid mudam de foco, revelando a intimidade tecnológica de Naruto. O multiverso observa, fascinado e aterrorizado, enquanto o príncipe trata o destino de civilizações inteiras como se fosse um filme de domingo. Naruto está relaxado em sua poltrona dimensional. Com um estalo de dedos, um balde de pipoca, cujos milhos foram colhidos em um planeta de nutrientes puros, e uma garrafa de Coca-Cola gelada surgem do nada. Ele observa a tela tridimensional que flutua à sua frente, mostrando um mundo de pedra. Naruto, mastigando a pipoca, interessante, Senko contra Shino. Uma guerra de mentes. Suika, essa garota é realmente graciosa. 7 anos para despetrificar o grupo. Um esforço louvável, mas lento demais para o meu gosto. Com um movimento casual de mão, como se estivesse trocando de canal, a realidade na tela se distorce e muda. Naruto. Vamos ver esta aqui, o conflito com Tsukasa.
Esse jovem está praticamente morto nessa máquina criogênica artesanal. Patético e admirável ao mesmo tempo. Seu olhar se fixa na Medusa, o pequeno artefato de petrificação. Naruto, murmurando, seus olhos brilhando com uma luz fria, essa tecnologia, a Medusa. Um funcionamento curioso. Ela converteria qualquer mundo em pedra em segundos se caísse em mãos erradas. Vou deixar o Senko se divertir resolvendo esse quebra-cabeça tecnológico por enquanto, mas assim que ele terminar, irei apagar cada um desses artefatos da existência. O multiverso não precisa de brinquedos tão perigosos nas mãos de mortais. Reações do multiverso 1. Mundo de Dr. Stone, Senko e o reino da ciência. O choque foi como uma descarga elétrica em todos os cientistas. Senko, suando frio, com a pipoca de Naruto refletida em seus olhos através da tela. Ele está nos assistindo, e trocando as nossas linhas do tempo como se fossem episódios de uma série. Ele viu a Medusa. Ele viu Tsukasa no gelo. Gen exageri. Senko-chan, ele disse que vai apagar a Medusa. Todo o nosso trabalho para entender a petrificação, ele vai deletar como se fosse um arquivo corrompido. Tsukasa Shishio, observando a tela enquanto ainda estava em seu estado de recuperação, ele me chamou de patético e admirável. Para um ser de 1 trilhão de anos, minha ideologia de um mundo puro é apenas a birra de uma criança. 2. Grupo de Dr. Sheno, Estados Unidos, Dr. Sheno. Ele chamou o nosso conflito de lento demais. Stanley, estamos voltando pela supremacia mundial e o herdeiro de Zeno está entediado com a nossa velocidade. Ciências, um bling. Stanley Snyder. Ele vai apagar a Medusa. Isso significa que o poder supremo da petrificação tem um prazo de validade determinado por um garoto de 14 anos que gosta de pipoca. 3. Mundo de Boku no Hero, MHA, Momo e Aoyorozu. Vejam como ele manipula o tempo e o espaço daquelas dimensões. Ele não está apenas observando, ele está editando a realidade. O que ele chama de mudar de linha do tempo é algo que destruiria a mente de qualquer astrofísico nosso. Shigaraki Tomura. Ele vai apagar a arma principal daquele mundo. Só porque ele decidiu que é perigoso. Que autoridade nojenta e maravilhosa. 4. Mundo de Dragon Ball Viz. Naruto-sama está sendo um espectador responsável. A tecnologia de petrificação é uma anomalia que poderia causar desequilíbrio se saísse de controle. Apagá-la após o uso é uma decisão muito madura para um príncipe. Bios, eu faria o mesmo. Só que eu destruiria o planeta junto por precaução. Naruto é muito mais paciente que eu. O ar dentro da dimensão de Naruto ficou tão denso que a própria realidade começou a rachar. O balde de pipoca não apenas caiu, ele foi desintegrado em nível atômico antes de tocar o chão. A Coca-Cola evaporou instantaneamente, transformando-se em uma névoa avermelhada que desapareceu no vácuo. Uma marca de verificação pulsante, o símbolo da autoridade de Zeno, surgiu na testa de Naruto, brilhando com uma luz branca ofuscante. Sua respiração era pesada, como a de um búfalo enfurecido, fazendo as paredes da dimensão vibrarem. Naruto, com uma voz que soava como 1000 trovões, quem ousa mexer com o fluxo do tempo diante dos meus olhos? Esse maldito, Barry Allen. Ele apertou os dentes com tanta força que o som pareceu o metal se esmagando. Naruto. Só não apago esse mundo agora porque ele não pertence à jurisdição do meu pai. Mas esse insolente não sabe que brincar com o tempo é o crime supremo contra o multiverso. Cada vez que ele corre, ele rasga a tapeçaria da existência. É uma heresia que não pode ser ignorada. Reações do multiverso 1. Mundo de T-Flash, DCU, no laboratório dos Star Labs, todos pararam. A força de aceleração começou a oscilar violentamente, como se estivesse com medo. Barry Allen, parando de correr, sentindo um calafrio que paralisou sua alma. Cisco, Caitlyn, eu senti algo. Alguém lá fora está gritando meu nome. E não é um vilão. É como se o próprio universo estivesse furioso comigo. Cisco Ramon, olhando para os monitores que explodiam em estática. Barry, os níveis de energia cósmica saíram da escala. Tem uma assinatura de poder vinda de fora do nosso multiverso, e ela está marcada como sentença. 2.
Mundo de Boku no Hero, MHA, Almighty. O tempo. Naruto considera o tempo sagrado. Ver alguém tratá-lo como uma pista de corrida é o limite para ele. Jovens, entendam. Existem leis que nem os heróis podem quebrar sem enfrentar a fúria do absoluto. Midoriya, tremendo enquanto apaga tudo o que escreveu sobre viagem no tempo. Nota: nunca, em hipótese alguma, tente alterar o passado. A punição não é o paradoxo, é o Naruto. 3. Mundo de Dr. Stone Senko. Soando frio, e o velocista cometeu o erro lógico final. Ele mexeu na constante tempo. Naruto está certo, o tempo é a única coisa que a ciência deve observar, nunca manipular. Barry Allen acaba de entrar para a lista negra de um ser que não conhece o perdão. Dr. Shino. Elegante, a fúria de Naruto é a fúria da ordem contra o caos. Viajar no tempo é a maior desordem possível. 4. Mundo de Naruto clássico, Konoha, Minato Namikaze, nas memórias/telas. O antigo quarto Hokage, que era conhecido como Relâmpago Amarelo, sentiu uma vergonha profunda através da conexão de sangue. Ele usava o espaço-tempo, mas nunca ousou voltar atrás. Hiruzen Sarutobi. Ouviram o que ele disse? Jurisdição. Existem outros mundos, outros deuses. E o nosso Naruto é o vigia de todos eles. O medo dele é tão grande que as nuvens sobre Konoha ficaram negras de repente. As telas de Great Red se manifestaram dentro do Star Labs, flutuando sobre os computadores e o acelerador de partículas. A imagem de Naruto, com a marca de Zeno brilhando na testa e a fúria de um deus nos olhos, fez com que Barry Allen caísse de joelhos, sentindo o peso de cada paradoxo que ele já criou. Reação: Equipe Flash, Star Labs, Barry Allen, T-Flash. Ele sentia a força de aceleração recuar, como se estivesse tentando se esconder de Naruto. Eu achei que estava salvando pessoas. Eu achei que consertar o passado era o certo. Barry tremia, as lágrimas escorrendo enquanto via Naruto vaporizar o balde de pipoca. Cisco, ele não é o velocista, ele é o dono do relógio. Ele está olhando para mim como se eu fosse um vírus. Cisco Ramon, Vib. Cisco estava paralisado diante dos monitores. Barry, os meus poderes de vibração estão me mostrando o fim de tudo. Esse garoto, ele não está apenas com raiva. Ele está segurando a própria existência para não nos deletar. Ele chamou o tempo de tapeçaria, e ele disse que você está rasgando ela. Cisco começou a desligar freneticamente os equipamentos. Chega de viagens no tempo. Se a gente cruzar o fluxo temporal de novo, aquele garoto vai aparecer aqui e não vai sobrar nem a poeira do nosso universo. Caitlyn novo, Killer Frost. A personalidade de Killer Frost tentou emergir por puro instinto de sobrevivência, mas recuou imediatamente. Não me peça para lutar contra isso, Caitlyn, sussurrou a voz de Frost na mente dela. Aquele brilho na testa dele é o ponto final de todas as coisas. Caitlyn olhou para Barry com terror. Barry, ele disse que só não nos apaga por causa de uma jurisdição. Nós somos protegidos por uma burocracia divina que acaba de ser colocada em aviso prévio. Joyce, o detetive segurava sua caneca de café com as mãos trêmulas, olhando para a tela onde Naruto respirava como um búfalo. Eu sempre te disse, Barry, há consequências para se brincar de Deus. Agora o verdadeiro Deus está olhando para baixo, e ele não gosta do que você está fazendo com o brinquedo dele. Naruto soltou o ar lentamente, forçando os batimentos cardíacos a voltarem ao ritmo de uma eternidade calma. A marca de Zeno em sua testa suavizou, voltando a ser apenas uma presença latente sob a pele. Ele se recostou na poltrona, os olhos azuis fixos na tela que ainda mostrava o rastro avermelhado de Barry Allen. Naruto, murmurando, agora com uma frieza analítica, TSC, o que a presença está fazendo? Porque o carrasco divino daquele mundo ainda não se moveu contra esse garoto. Devem estar sendo complacentes. Ele passou a mão pelo rosto, a raiva dando lugar a uma ponta de reconhecimento relutante. Naruto. Mas, devo admitir. No fundo, ele ainda é um bom herói. Se sacrificar para salvar aquele multiverso entre os milhões que existem é, de fato, louvável. Por esse ato de altruísmo puro, me manterei neutro.
Eu não serei o executor hoje. Seu olhar escureceu novamente enquanto as telas mostravam vislumbres do futuro daquela linha do tempo. Borrões azuis de Zoom, a armadura metálica de Savitar e o riso maníaco do Flash reverso. Naruto. Mas ele é um idiota. Ele não vê que cada passo dado para trás abre as portas para o abismo. Zoom, Savitar, Tavne, esses monstros são os filhos da arrogância temporal dele. Aquele mundo estará em sérios problemas por causa dessas viagens, e eu não moverei um dedo para limpar a bagunça que ele mesmo criou. Reações do Multiverso 1. Mundo de T-Flash, Star Labs, o peso da neutralidade de Naruto foi quase tão esmagador quanto sua fúria. Barry Allen. Limpando o suor, respirando com dificuldade, ele nos chamou de louváveis, mas nos chamou de idiotas. E ele está certo. Ele mencionou nomes, Zoom, Savitar. Eu nem sei quem são eles, mas se esse garoto disse que eles virão por minha causa, Cisco Ramon, ele mencionou a presença. Barry, ele está falando de um nível de divindade que a gente nem ousa teorizar. Se o Naruto decidiu ficar neutro, significa que estamos por nossa conta contra o que quer que o tempo jogue na gente. 2. Mundo de Boku no Hero, MHA, Endeavor. A neutralidade de um deus é a coisa mais assustadora que existe. Significa que, se eles forem extintos pelas consequências de seus atos, Naruto apenas assistirá comendo pipoca. Ele não vai salvar quem ele avisou que estava errado. Almighty, um herói que cria seus próprios vilões por imprudência. Essa é a lição que Naruto está nos dando. A virtude do sacrifício de Barry o salvou da morte divina, mas não o salvará das consequências naturais. 3. Mundo de Dr. Stone 5. E 10 bilhões% de lógica divina. Naruto não vai interferir no livre-arbítrio, mas também não vai consertar o que a estupidez quebra. É o maior experimento sociológico do multiverso. Quanto tempo uma civilização dura quando o Deus que os vigia decide apenas observar? 4. Mundo de Naruto clássico, Konoha, Hiruzen Sarutobi. Neutralidade, ele está aprendendo a postura de seu pai, Zeno-sama. Ele julga, mas permite que o destino siga. Isso é um aviso para nós também. Se Konoha se destruir por suas próprias sombras, Naruto não será nosso salvador. Ele será apenas o último a fechar as portas. O multiverso prendeu o fôlego enquanto assistia à maior humilhação da história de Konoha. A promessa de Naruto não foi apenas uma ameaça vazia. Foi uma reescrita completa da realidade que deixou todos os mundos em choque. O incidente do telhado. O surgimento de Mitami. Naruto estava sentado na beirada do telhado da academia, seus olhos azuis brilhando como uma irritação divina. Ele esperou por exatas 3 horas. Uma veia pulsava em sua testa, enviando ondas de pressão que faziam as telhas ao seu redor racharem. Quando Kakashi finalmente apareceu em uma nuvem de fumaça, coçando a nuca e começando a dizer: "Desculpe o atraso, é que um gato preto", ele foi interrompido por um estalo de dedos que soou como um tiro de canhão. Naruto. Voz gélida: "Vire mulher, Kakashi. O tempo é uma lei que você não tem permissão para quebrar." Em um flash de luz branca, o corpo do ninja copiador foi remodelado. Onde antes estava um homem alto e desleixado, agora surgiu uma Kunoichi de cabelos prateados sedosos, olhos caídos expressivos, e curvas que deixariam qualquer modelo de Konoha com inveja. "Kakashi, mulher. Mazuku." O grito que saiu de sua boca foi um agudo feminino de puro horror que ecoou por toda a aldeia. Naruto, gargalhando como um vilão de caricatura, apontando o dedo: "Vá. Olhe para você. De agora em diante, e pelas próximas 24 horas, seu nome não é mais Kakashi. Seu nome é Mitami. Ah! Tente ensinar o time 7 agora, Mitami-chan." Reações do multiverso ao fenômeno Mitami 1. Mundo de Naruto clássico, Konoha, Gai Naito. Com brilho nos olhos e o polegar levantado, Mitami. Minha eterna rival. Mesmo com essa forma feminina e graciosa, sua chama da juventude agora brilha com uma elegância primaveril. Naruto, que talento para a estética. Anko Mitarashi, rolando de rir no chão do seu apartamento, Mitami. Oh, isso é perfeito. Naruto, eu te amo por isso. Vou comprar roupas novas para Mitami-chan agora mesmo. Jiraiya,
escondido atrás de uma árvore, anotando furiosamente, Mitami, a beleza prateada de Konoha. Esse nome é música para os meus ouvidos. O próximo volume do Isha Isha será inspirado nessa punição divina. 2. Mundo de Boku no Hero, MHA, Aizawa, Eraserhead. Entrando na sala de aula e batendo a porta, ouçam bem. Se algum de vocês se atrasar para o meu treino, eu pedirei ao Naruto para transformá-los em versões de vocês chamadas Mitami. Se funcionou com um ninja de elite, funcionará com vocês. Mineta. Em êxtase, Mitami-chan é o novo ápice da perfeição. Naruto não criou apenas uma mulher, ele criou uma lenda. 3. Mundo de Dr. Stone Senko. Limpando o suor da testa, e 10 bilhões% de humilhação biológica. Ele mudou o nome para Mitami para desassociar a autoridade do Kakashi. É um ataque psicológico e genético simultâneo. Naruto não brinca em serviço. Gen exagere. O nome Mitami é doce, mas o contexto é amargo, não é, Senko-chan? É a assinatura de um deus que se diverte com a ironia. O fim do castigo durante todo o teste dos Gizos. Naruto tratou a Jounin apenas por Mitami, rindo toda vez que ela tentava usar o jutsu e se atrapalhava com o novo peso de seu corpo. Somente após o dia inteiro de Mitami sendo o assunto principal de todas as fofocas da vila, Naruto estalou os dedos novamente. Naruto, saindo com as mãos nos bolsos, espero que tenha aprendido a lição, Kakashi. Ou devo dizer, que a Mitami-chan aprenda por você. Da próxima vez, chegue 5 minutos antes. As missões de nível D, resgatar gatos, pintar cercas e colher ervas, tornaram-se o estopim para a paciência de Naruto. Enquanto Sakura e Sasuke soavam para pegar o gato Tora, Naruto simplesmente flutuava, entediado, decidindo que sua presença naquela vila não seria desperdiçada com burocracia para mortais. Em apenas uma semana, Naruto reescreveu a infraestrutura de Konoha. Ele não usou o chakra. Ele usou a ciência divina que aprendeu com Daishikan e o poder criativo de Zeno. A evolução. Casas de madeira foram reforçadas com polímeros inquebráveis. A tecnologia. Ele instalou um sistema de purificação de água molecular e uma rede de energia que tornava os geradores de Konoha obsoletos. O transporte. Criou caminhos de flutuação para mercadorias, reduzindo meses de logística para segundos. Reação. O Palácio do Rei de Tudo, Universo Zero, Kushina Uzumaki, a rainha. Ela observava a tela com um sorriso orgulhoso, mas mantinha a postura real. Vejam o meu bebê, ele se cansou de brincar de ninja e resolveu ser um rei. Ele está transformando aquele formigueiro de pedra e madeira em algo digno de um príncipe. É assim que um Uzumaki de linhagem divina se comporta. Zeno-sama. Batendo palminhas de alegria. Uau! Konoha ficou brilhante. Naruto é muito rápido. Ele deixou a vila divertida, não foi? Daishinkan. Inclinando-se respeitosamente. É impressionante, majestade. Naruto-sama está aplicando os princípios da arquitetura celestial em um mundo de baixa densidade. Ele está elevando a civilização sem precisar de eras de evolução. Ele é, de fato, um prodígio da criação. Reação. Os deuses da destruição. Universo 11. No Universo 11, o reino da justiça e da força bruta. A reação foi de choque e cautela. Behemoth, deus da destruição. Ele apertou o seu cajado, os olhos pintados arregalados. Aquele garoto, ele está interferido na escala de evolução planetária. Em uma semana, ele avançou aquela civilização em 2000 anos. Se ele continuar assim, o nível mortal daquele planeta vai ultrapassar o nosso em um mês. Margarita, anjo. Rindo suavemente. Parece que o senhor está com inveja, Behemoth-sama. Naruto-sama não está apenas destruindo o tédio, ele está provando que pode governar melhor que qualquer deus da destruição. Ele cria onde vocês apenas apagam. Jiren, o cinzento. Observando de longe, em silêncio absoluto. Ele sentiu a flutuação de poder vinda da outra dimensão. Para Jiren, a força de Naruto não era apenas física, era a força de quem dita as regras da própria existência. Ele apenas cruzou os braços, reconhecendo que ali havia um ser que a tropa do orgulho jamais poderia questionar. Topo. Isso é justiça. Ou é apenas o capricho de um ser supremo?
mudar o mundo inteiro porque as missões eram chatas, o poder dele é absoluto, mas a vontade dele é imprevisível. Isso é perigoso. O impacto em Konoha. Enquanto o multiverso discutia, os ninjas de Konoha acordaram em uma vila que parecia saída de um sonho futurista. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, não sabia se assinava os relatórios de missão ou se pedia a Naruto para não transformar o monumento Hokage em uma antena de comunicação intergaláctica. Naruto, sentado no topo de um prédio de cristal que ele mesmo criou, observando Sakura correr atrás do gato, muito melhor. Se vou ficar preso aqui por causa do roteiro, pelo menos que o cenário tenha Wi-Fi quântico e ar-condicionado central. Meses se passaram e Konoha não era mais a mesma. Sob o toque de Naruto, as 5 grandes nações elementais foram catapultadas para uma era de ouro tecnológica. Portais de transporte, energia infinita e cidades que flutuavam sobre as nuvens. Mas, para um ser com o poder de um príncipe do multiverso, governar um formigueiro tornou-se, novamente, entediante. Sem avisar a ninguém, Naruto simplesmente caminhou até o centro de sua dimensão particular, estendeu a mão e rasgou o tecido do espaço-tempo. Ele não pediu permissão. Ele apenas decidiu que era hora de visitar o mundo que o irritou profundamente semanas atrás. O salto dimensional portal fechou-se atrás dele com um zunido de energia quântica. Naruto emergiu no topo de uma montanha isolada, o vento soprando sua capa que brilhava com poeira estelar. Abaixo dele, estendia-se um mundo vibrante, mas atrasado em termos de energia divina. Era o universo DC, a linha do tempo original.